Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Tarocast, terceiro episódio, fazendo o maior sucesso. A gente recebendo um monte de elogios, um monte de perguntas, enfim, muito gostoso estar com vocês, interagindo com vocês. Eu sou Luísa Papaléu, diretora de eventos e cursos do Centro Cultural Esotérico, e novamente, lógico, porque isso é um projeto nosso, estamos aqui com meu querido amigo, pessoa que eu tenho maior admiração, Ney Naif. Oi, 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 oi. Voltamos para o terceiro episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luísa, e a todos que nos ouvem. Realmente sucesso, né? Só elogios, muitas perguntas que Muitas nós vamos trazer perguntas. hoje, inclusive, no nosso podcast. Vamos falar umas coisas interessantíssimas. E estamos aqui a 1000 por hora, porque eu acho que está dando muito interessante o que as pessoas estão falando do podcast, né? Podcast e Tarocast, E que é o Tarocast, nosso esse que é o podcast. nosso podcast, é o podcast do tarô, Do tarô, é o né? nosso Tarocast. E é interessante porque tem surgido muitas dúvidas. Quando nós falamos no primeiro episódio sobre a questão da profissão do tarô, falamos sobre milagres e E muitas milhões do milhões, segundo as episódio, promessas. promessas. E esses dois episódios trouxe muitas perguntas. Sim, Porque um falava de profissão, falava de realmente coisas sérias, estruturadas, dentro da lei, da ordem dos bons costumes, e o segundo já falava da questão do marketing, e do marketing, às vezes, equivocado, de como se vende o tarô, para que serve o tarô. E por causa disso, surgiu essas perguntas e essas questões que nós vamos trazer hoje é. em nosso bate-papo. E é interessante, Ney, não só pelas perguntas que nós recebemos, que tem algumas coisas que são assim, as crendices, na verdade, as fake news, né, Sim, sim. do momento sobre tarô, e que aí eu fiz uma pesquisa também no YouTube, bate muito com as perguntas de crendices que eu vi em alguns sites e tudo mais, e eu acho que seria bastante interessante a gente esclarecer também sobre E isso, vamos né? falar porque isso é uma coisa recorrente. De tempos em tempos, entra uma nova geração de tarólogos, de estudantes de tarô, buscando informações. Como não existe vamos dizer assim, uma unanimidade de geração a geração, as dúvidas acabam sendo as mesmas. Como adquirir o tarô, ou para que serve o tarô, devo fazer tal coisa com o tarô, tem os rituais do tarô, tem o que pode, o que não pode, quem pode jogar tarô, quem não pode jogar tarô. Então, isso existe, eu diria, no imaginário popular, assim como na parte histórica tem o imaginário popular de que o tarô veio do Egito e não veio, isso é bem claro ficar, existe o imaginário popular que se mistura com crenças, crendices e religiões, que também Sim. não tem. E essas perguntas que nós vimos, né, que você também observou no YouTube, no Instagram e Facebook e tudo mais, que é recorrente. Então, eu acho legal a gente deixar registrado no nosso Tarocast todas essas questões e perguntas e dúvidas que as pessoas têm. E até são dúvidas até de alunos também, que eu anotei algumas coisas, porque quando você inicia, às vezes, um curso, as pessoas falam, ah, mas eu escutei sobre isso, aí você tem que esclarecer e tal. Então, são coisas meio que recorrentes Sim, mesmo, é aquilo que de tempos em tempos, né, aparecem, e aí vem uma nova geração e vem com os mesmos tipos de mesmas perguntas. dúvidas. Mas deixa eu comentar com você. Uma que é bastante recorrente, que até eu anotei por aqui, é se o primeiro tarô não pode ser comprado, tem que ser dado por alguém. Você tem que ganhar de presente um tarô. Ah, muita pobreza, hein? É muita pobreza, hein? Por favor. Nada, absolutamente equivocado. Ganhar, quer dizer, o primeiro tarô tem que ser dado por alguém. Não, de forma alguma. Não existe isso, né? O tarô é tarô. O tarô é um papel que você compra, é um produto que você compra. Ele em si não tem esse poder mágico espiritual. O que tem o poder mágico, esse poder espiritual, são os símbolos que nós vamos ler, é o estudo do tarô, é aquilo que nós vamos agregar de imagem arquetípica no nosso plano mental. Mas isso aqui é papel. E É outra verdade. coisa, tarô é como se fosse roupa. Você compra aquilo que é mais bonito aos seus olhos. Tem uma estrutura que você vai numa linha, mas
Por exemplo, tarô de Marselha tem diversos modelos de tarô de Marselha, né? O Sim. tarô de Waite tem diversos modelos de tarô de Waite. E cada aí a gente vai, esse é mais bonito, esse é mais colorido. Aquele que você gosta mais, e no final das contas, né? Essa questão até de ganhar de presente e tudo mais, isso é uma bobagem mesmo, porque às vezes tem gente que nem tem para quem receber presente, às vezes nem tem quem estimule esse tipo de estudo para a pessoa, aí a pessoa nunca vai jogar tarô, e muito pelo contrário. E é o que você falou, às vezes tem aquilo que a gente acha bonito, tem aquela coisa que a gente começa a fazer coleção, e você está Exato, comprando exato, absolutamente tudo, é um exato, produto, exato. né? Agora, se quiser me dar um tarô de presente, eu com certeza vou adorar. Eu também. Mas levando-se em consideração que não é isso que faz um tarólogo, Sim, nem com aquilo que é o certeza. início da vida e da carreira dele. Porque, olha só, presta atenção, o tarô é uma coisa muito pessoal, filosófica, e muitos amigos sequer gostam de tarô ou conhecem o Sim, tarô a ponto de escolher um tarô e dar para você. e às vezes também tem essa coisa também, às vezes você fica esperando de um familiar um incentivo, alguma coisa, e às vezes a pessoa está mais querendo fugir do assunto, não quer nem que a pessoa estude por medo, até Ah, por uma questão até no sentido místico, né? místico religioso, Porque sim. tem muita coisa, tem muita gente que fala, eu tenho medo disso, que é uma das fake news também, né? Sim. Que as pessoas às vezes criam aí um imaginário, né, de que aquilo pode fazer um mal, ou pode ser uma coisa tão espiritual que atrapalha a vida da pessoa. E não tem nada disso, né? O tarô é estudo, né, Ney? Interessante se colocar isso, que o tarô é o mal, que o tarô atrapalha. Isso aí é um conceito religioso. Uhum. E tarô não tem nada a ver com religião, muito menos com entidades, e muito menos com espíritos. Tarô é uma arte arquetípica, simbólica, que está no nosso inconsciente e que nós lidamos com essa mensagem, esse código, através do nosso campo energético, e não entidades. Mas que ocorre é que a religião, diversas, não é uma ou outra, não. Às vezes coloca que isso é coisa que não deve ser feito, isso é, sei lá, é algo que é do maligno. De forma alguma. Se fosse, são 600 anos de história do tarô. São Sim, 600 anos que o tarô existe. A minha vida é próspera, a já- sua vida é graças a próspera, Deus. Já e pensou? muitos tarólogos Se, são se prósperos. todo mundo fosse amaldiçoado porque mexesse em alguma coisa, até porque também a gente tem que distanciar mesmo, né? O estudo, a prática do tarô, a responsabilidade que a pessoa tem com o próprio tarô, com o seu cliente, tudo mais, porque não tem nada a ver com questões religiosas, né? Nada. Até. E essa questão, só para Ah, completar essa questão maligna do tarô, e é bom refletir sobre isso, porque senão todos os tarólogos e muitos tarólogos, hoje em dia nós temos no mundo, eu diria que milhares de tarólogos, nós temos hoje publicado, em média, mais de 5.000 segundo livros de isso. tarô. Então nós temos no mínimo 5.000 tarólogos que estão publicando, tendo uma vida digna, e muita gente sustenta famílias, às vezes, jogando tarô, Sim. trabalhando com essa arte, compra casa, compra carro, tem uma vida boa. Então, então, não Até existe quando, nada de mal. até como a gente colocou no primeiro episódio, né? Nós somos profissionais, né? Somos Dessa profissionais arte, né? reconhecidos, Né? sabe? Tem as leis que nos garante. Vai lá no primeiro episódio, vocês vão entender muito bem isso. As leis, os números das leis, os países, o mundo, como o mundo reconhece o tarólogo como uma ocupação profissional e como um estudo filosófico. Então, nada de maligno, só prosperidade. Graças a Deus. E aí tem até, lógico, aqui seria até essa segunda pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente realmente nos colocar, né, que é a prática, se vincula à religião, ou se vincula à bruxaria, ou se vincula a alguma filosofia ou espiritualidade, ou alguma fraternidade, quer dizer, a pessoa tem que participar de alguma fraternidade para que possa ler o tarô. Aqui, na verdade, o que eu considero é que tarô não é dom, tarô é Sim, estudo, sim, né? exato, exatamente. Porque aqui é aquela história, se eu tiver que vincular a alguma questão de espiritualidade ou de bruxaria ou qualquer coisa nesse sentido, aí realmente você teria que ter um dom ou um desenvolvimento naquela região, mas isso
claramente a gente sabe que não tem nada a ver com o tarô, nem com a prática do tarô. O que às vezes a gente vê muito aí nesses posts, né? De gente fazendo, aí sim, misturando, porque aí é uma coisa muito ruim que mistura a prática do tarô com uma prática religiosa, porque aí a pessoa vende o tal do trabalhinho, né? Exato. Aí é que é o grande Aí que é o problema, grande né? problema. A gente tem que deixar claro isso, exatamente como você colocou. Tarô não tem nada a ver com religião, com fraternidade, com nenhum segmento. O tarô é livre. O tarô pode ser até considerado uma filosofia pessoal, um plano de estudo de autoconhecimento, de onde você pode. Aliás, falar em autoconhecimento, o nosso próximo episódio, não Tarô e aguardem que autoconhecimento, nós vai vamos ainda ser falar sobre incrível, é. isso. Então, a pessoa, ela busca o tarô nesse sentido de autoajuda, autoconhecimento. Então, não tem essa ligação. Eu não conheço. E olha que eu estou há mais de 40 anos, você também está há um período significativo, mais de 20 anos Sim. também, e eu não conheço ninguém que vincule o tarô à religião, a não ser um lado psicorreligioso do próprio tarólogo. Então, você não precisa ter, sei lá, ser ligado a nada. Sem contar que alguns países têm culturas diferentes. O mundo é jogado no mundo inteiro. O tarô é jogado no mundo inteiro. É porque é interessante você falar isso, porque isso é muito coisa de brasileiro, né? Exatamente. Muito, muito da nossa cultura, da gente querer vincular realmente uma questão espiritual dentro de um estudo que nada tem a ver, né? Nada, porque os países, as culturas do tarô é jogado também no Oriente, lá no Oriente, no Extremo Oriente, no Japão, na China, já existe, o pessoal joga tarô lá. E lá não tem a Wicca, não tem a religião lá é shintoísta, é budista. Estados Unidos, Nos Estados Unidos quase a não tem Europa religião. toda, né? É, A maioria da religião dos Estados Unidos é protestante, não é nem sim. católico, nem Wicca, nem nada dessa área. Então, o que existe é que o tarólogo ele pode, às vezes, associar a sua religião com o tarô, mas o tarô não se relaciona com a religião. Então, Ney, a gente está falando que, na verdade, nada tem a ver com o estudo do tarô, nada tem a ver com o processo, a arte, a interpretação, e sim tem a ver com pessoas. Com pessoas. Então, isso é Exatamente. importante a gente colocar, porque dependendo daquela pessoa e daquela crença, aí sim pode ter a grande mistureba, E né? digo mais, acrescento isso do seguinte, dando um exemplo. Isso é comum no mercado tarológico, você encontrar um professor dizendo: olha, para você jogar o tarô, você tem que ter um pano vermelho na mesa. Outros vão falar: para você jogar o tarô, você tem que ter um pano branco na mesa. E outros vão falar: para você jogar um tarô, você vai ter que ter um pano preto na mesa. E aí eu explico. Essa pessoa que falou que tem um pano vermelho, ela tem uma linha cigana. A pessoa que falou que tem o branco é uma linha umbandista. E a pessoa que falou preto é uma linha wickiana. Então, observe que, dependendo da consciência religiosa que ela tem, ela vai dizer que é necessário aquele paninho na mesa. Olha, gente, você pode jogar até sem pano algum, Sim. sabe? Você pode jogar em É. qualquer lugar. Eu sempre falo, eu falo assim, gente, se a pessoa chegar com a caixinha de tarô debaixo do braço e colocar as cartas e interpretar e saber interpretar aquelas cartas, porque ela tem um conhecimento, ela foi buscar essa formação, tá ótimo. É, O exato. restante é acessório, E aí né? eu entro num ponto muito importante que é a autoconfiança do tarólogo. Então, muitas vezes a pessoa ainda está num plano muito místico com o tarô, então ela necessita ter algum elemento místico na mesa para ela poder ter confiança no que ela vai abrir e jogar. Então, ela precisa ter aquele pano daquela cor que ela acha que vai dar mais poder a ela. Ou então um cristal que ela acha que vai dar mais força a ela, ou uma vela, ou um incenso que acha que vai tornar o tarô mais poderoso. Não vai, porque essa é uma questão psicoespiritual. O pior é que não vai mesmo, Não né? vai. Se você não Não tiver vai. conhecimento do Ela tarô, vai fazer não uma vai. força ali, mas não Muita vai. força mental, o conhecimento das cartas simbólica e estrutural é fundamental. E a autoconfiança, ela é fundamental no jogo. De modo que, se você não tiver seu cristal, se você não tiver sua vela, você tem que saber jogar do mesmo Do mesmo modo, jeito. da mesma forma, do mesmo jeito. É verdade. Uma outra pergunta
que aí parte um pouco dessa coisa do dom, né? Porque Sim. quem fala, você recebeu este dom, então você tem que ter uma atitude diferenciada, etc. Que é a questão da cobrança. Tem gente que acha que como o tarô é dom, que a pessoa não tem que cobrar. Como o tarô não é dom, essa coisa de você falar, eu posso cobrar consulta? Lógico que sim, né, Ney? Sim, Lógico até que você falou sim. do dom É uma anteriormente. profissão, né? Você falou do dom anteriormente, na outra questão que a gente estava conversando, e você até puxou esse assunto, que o tarô não é dom. É, E essa é uma questão brasileira também. também é totalmente Totalmente mesmo. nossa, Nós é. somos anímicos, nós somos muito espiritualistas, nós somos muito E a energéticos, gente mistura mistura tudo, tudo, nós né? misturamos tudo. Então, essa questão do dom que você já tinha comentado, e eu ouço muito, tem que ter dom. Não, o tarô não tem que ter dom, você tem que gostar e querer aprender e desenvolver uma arte como qualquer outra questão. Você pode ter facilidades, às vezes, de lidar com o tarô mais do que outra pessoa, porque tem, de repente, um plano mental que consegue ver símbolos e perceber mais e ter mais sensibilidade na análise, mas não precisa ter dom, porque isso não é mediúnico. Sim, Então, isso não tem a ver com religiosidade, nem com mediunidade. Tem a ver com espiritualidade, que é exatamente você transcender as questões de vida material, você entender o universo como um todo. É uma questão mais holística, mais filosófica, e não dom. Porque eu conheço muita gente, eu conheço ateu que joga tarô. Eu conheço pessoas que não têm crença alguma religiosa que abrem o tarô. porque realmente não há necessidade nenhuma disso, Nenhuma. O né? dom não existe. É. É importante a pessoa tem que entender. Mediunidade, não há necessidade para você lidar com o tarô. Agora, falando sobre isso, até acho que nós comentamos num dos episódios passados sobre a questão da pessoa ser vidente. Então, Sim, então a pessoa, às vezes, ela é vidente, ela pode se utilizar do tarô como uma ponte espiritual, como algo que ela podia usar um copo de água, um cristal, um incenso, uma fumaça para poder fazer essa conexão espiritual. Então, às vezes, tem muitos tarólogos que são videntes, mas eles não estudam tarô. Porque se você é vidente, não precisa estudar tarô. sim, você não precisa estudar Não nada, precisa né? estudar nada. Aí sim você tem um dom, Aí né? você tem um dom. Aí Então, você se tem um você dom. não leu nenhum livro de tarô, se você nunca foi a uma aula, nunca foi a uma palestra, e por acaso abriu o tarô e consegue ler, então você é vidente. Não vai falar que você é tarólogo, porque daí nós vamos ter um problema de Sim. mercado. Agora, se você leu, estudou e vai dizer que usa vidência, É. me poupe, hein? E tem uma coisa interessante nessa coisa, não deveria cobrar, e etc. E aí nós voltamos um pouco no episódio 1 do Tarocast, né? Sim. Que é a questão profissional. Quer dizer, você tem que cobrar, você é profissional daquilo, você, como você mesmo acabou de falar, tem gente que mantém sua família, mantém suas coisas, compra suas coisas através dos seus atendimentos. E aí a pessoa claramente também que é profissional, ela também vai ter os gastos dela, ela também vai ter que comprar o seu tarô, ela também vai ter que fazer atualizações, ela também vai ter que fazer cursos, enfim, participar de congressos. Então, claramente, essa questão de não cobrar, isso é uma bobagem terrível e é bem coisa de brasileiro, Eu vou né? dizer por quê. Durante muito tempo, eu fiquei refletindo sobre essa questão, porque não é de hoje que eu ouço essa questão. Já de 40 anos atrás, eu já ouvia essa e não pode cobrar. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Como eu estudei muitas religiões e participei de muitas religiões, fiz até um evento ecumênico uma vez, eu botei um monte de religião na mesa para a gente discutir o que é Deus. Eu fiquei pensando sobre essa questão e cheguei à seguinte conclusão: a única religião que fala muito sobre isso é o kardecismo. Uhum. É essa linha umbandista mais ligada ao espiritismo, porque realmente aí é um dom. Se a pessoa incorpora um médico incorpora uma Uma entidade, entidade. ele não vai cobrar por aquele trabalho espiritual, porque é uma entidade que está ali e tudo mais. Mas não é o caso do tarô. As pessoas misturam muito essa Muito, questão do tarô com muito. a religiosidade, com essa questão mais mística, e aí entra a questão os segmentos que colocam que não se deve cobrar esse trabalho espiritual é essa linha espírita, seja ela umbandista ou kardecista. É. Então, é no imaginário popular, e aí ficou no imaginário popular que não se deve cobrar. Não é que a pessoa tenha que ser espírita ou kardecista para falar isso, é que caiu no imaginário É, e é. todo mundo Que fala. aquilo é uma coisa que você recebeu e que você não tem que cobrar.
Então, gente, pelo amor de Deus, viu? O tarô é uma prática que não se vincula a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de bruxaria, nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de espiritualidade e muito menos fraternidade. Você pode participar do que você quiser, mas uma das coisas é saber separar você na sua religião, na sua prática religiosa e você como tarólogo profissional e uma pessoa que realmente está ali à disposição para interpretar as cartas, a simbologia e esses símbolos universais, porque são universais, como o próprio Ney falou, aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, aonde você quiser, a interpretação sempre vai ser a mesma, E o né? que ocorre também é que, nesse aspecto de cobrança, lógico que a pessoa tá, às vezes pode estudar o tarô para fazer para ela, para a família, para os amigos. Não precisa, aí não precisa Não precisa cobrar. cobrar, É uma lógico. questão de gentileza. Eu gosto de jogar tarô, então É, eu envolver para igual eu tô você. agora, se ela resolver se tornar um tarólogo profissional, realmente para atendimento público, ela deve cobrar, porque isso é um Sim, é um trabalho que nós trabalho. estamos ofertando e oferecendo à pessoa. Ela tem que ter condições de estar preparada para ser um tarólogo profissional. Agora, ela pode, obviamente, jogar de graça se ela quiser, não tem problema, mas não pelo aspecto desse imaginário popular que não se deve cobrar, porque é um dom. Tarô não é dom, começa por aí. Então, se não é dom, eu não tenho que entrar nesses É. mistérios Uma espirituais. outra coisa também de pergunta que veio é o tarólogo estar, se vestir, se colocar adereços nas suas roupas, tipo um Walter Mercado. Lembra do Lig Jack? Ele parecia sei lá, ele vinha com uma roupa toda dourada, com um turbante e É. etc. Então, assim, se há necessidade de se compor com uma roupa especial, enfim, que também eu acho que é completamente desnecessário, né? Voltamos à questão do psicoespiritual. De novo, De novo, na questão do que eu acredito, do que eu quero trabalhar dentro do imaginário popular, do que me fortalece psicologicamente para atender como tarólogo. Se a pessoa quiser se vestir de cigana, de turbantes, é uma questão pessoal dela. Não podemos colocar que o tarólogo necessite disso, não necessita. Às vezes a pessoa é contratada para um evento místico, onde ela você tem que vir vestida de cigana, porque o evento é cigano. aí é que tá também, né? Tem esse pessoal todo, né? Com essa roupagem, né? Que também confunde um pouco também, né? Aí vamos entrar no imaginário Aí veja popular. popular, Né? é. Então, às vezes, a pessoa faz um evento em que ela tem que atrair um público místico, um público que não é muito da área esotérica, mas quer vender aquele produto, então ela quer vender essa imagem. Como é vendida a imagem que o tarô veio do Egito, também é vendida a imagem de que o tarô é cigano, e não é. Então, o que acontece? A pessoa tem que usar um turbante, a pessoa tem que usar uma roupinha. Se ela quiser fazer, que isso fique bem claro, é uma opção Dela. dela, não é algo que o tarô De necessite. novo, Porque necessário, né? eu conheço raras pessoas profissionais que atendam desse modo. Para falar a verdade, quando eu falo raras, eu só conheci uma nesses 40 anos que eu tenho profissional que atendia assim. E ela me falava, eu atendo assim porque as pessoas chegam e não gostam de me ver vestido normal. Elas querem ver toda essa fantasia que eu visto. Então, ela sabe, tinha essa noção desse aspecto. Agora, em eventos esotéricos, a gente observa Muito, muito. muito Vestidas de essas bruxa, vestida de vestidas bruxa, inclusive de deuses de deuses, já vi, e greco-romanos, né? também de indianos. Indianos, é verdade, Roupa indiana, é. roupa cigana, e os indianos às vezes nem entendem por que que no Meio Brasil se egípcio vestem também, assim, né? Tem alguns que se meio vestem. É, egípcio, porque é uma mistureba de cigano com Egito, né? exato. É que o, o Tchan, né? Essa é uma mistura do Brasil com o Egito, né? Exatamente, é. Mas tem que ficar claro isso. Se quiser vestir, se vista. Mas não diga, né? Não diga, não leve adiante que é necessário o tarólogo se vestir dessa forma. É verdade. Cada um, cada um faz o que É, quer da e sua faz da vida. sua vida. É, seja feliz, né? Seja feliz. Mas assim, não há uma necessidade, Vamos né? separar o É, vamos joio do separar do trigo. joio do trigo. Tem uma pergunta aqui bem interessante também, que quem joga tarô tem azar no amor?
Ah, eu acho que não tem. Eu sou tão Já feliz. casei 3 vezes, gente. Fui feliz nos 3 casamentos, sou feliz no atual. Pode parar com Eu também isso. sou casada há 40 anos, E feliz. conheço muitos tarólogos que são felizes, casados há muitos É, anos. Outros solteiros que vivem sassaricando por aí, são muito muito felizes no felizes também no sassarico, nesse Sassarico. flerte, nos É, crushes. Vamos parar com isso? é. Que tarô, aí voltamos àquela questão religiosa, que É, tarô é maligno. que é maligno, que vai trazer azar. Não, gente. Não, E isso claramente também é da história pessoal de cada um, né? cada um tem seu karma, Cada um vamos tem colocar seu assim. karma, cada um tem a sua vida. Às vezes também são pessoas, às vezes, difíceis de conviver. Tem gente que é difícil de Sim, conviver. claro, tem E nem é tarólogos porque difíceis. tá, e não é porque é tarólogo deixa de ser tarólogo. Às vezes ela pode ter uma história de vida, enfim, que traga a ela os seus dissabores e as suas alegrias com o amor, É mas nada a interessante, ver com isso, porque né? é interessante que nós falamos que aqui fica um recado até para os tarólogos e as pessoas que de repente acham ou deixaram o tarô de lado por achar que o tarô é que prejudicou a vida delas afetiva. Pensa de outra forma, de repente é um karma que a pessoa tem que viver, ela tem que aprender com a personalidade dela, com o que ela veio nesses mistérios terrenos, né, desenvolver. Não tem nada a ver com o tarô, nada. Talvez tenha que continuar trabalhando com o tarô, estudando o tarô, porque não tem a ver com essas questões afetivas, nem de financeiras. É, às vezes é uma questão muito mais da pessoa mesmo, e a gente vai falar um pouco disso no próximo episódio, que é de Conhecimento. autoconhecimento, que é o que às vezes a pessoa tem que, né, dar uma sacudida, né, na Exato. sua, Aprender com o seu caminho, seu sua evolução, caminho, e né? não jogar a responsabilidade em cima de algo. Hum. Não, porque eu joguei tarô, me converti numa religião, porque aquilo era maligno, não sei o que tem. Não, é que não soube exatamente desenvolver a arte do tarô, e nem o que era tarô, e nem separando E o nem tarô das entendendo coisas. também, ampliando, né, o conhecimento da simbologia, porque a própria simbologia do tarô nos dá tantas lições, né? Muitas. Tantos aprendizados, né? Então, assim, nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. E outra coisa também que eu acho que é bem interessante, duas coisas. Mulheres grávidas, menstruadas e etc. Também é uma outra, né? Nossa Uma senhora, isso eu ouço também há notícia velha notícia antiga, velha, né? antiga. Gente, por favor, espero que isso espero que esse nosso podcast, Tarocast, aqui, Tarocast, terceiro seja episódio. importantíssimo, que ele se replique muito pela rede, até para responder agora e para sempre dessas questões religiosas, espíritas, psicoemocionais e mais essa. Isso advém de uma outra religião, que é do Candomblé, Sim. que é da Umbanda, onde a prática da a mulher menstruada não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E também tem da sexta-feira, que eu esqueci, Ah, queria tem a acrescentar. sexta-feira Ela também? não pode jogar tarô na Na sexta-feira sexta-feira. também Não não. pode ler Tem tarô na que guardar sexta-feira, na tem que guardar a sexta-feira. sexta-feira, porque isso é uma prática religiosa. Tarô não tem nada a ver com religião. Então, pode jogar menstruada? Pode. Se tiver com muita cólica, não jogue, porque daí vai dar dor e não vai poder analisar direito. Entendeu? Só E isso. grávida também, não tem Grávida nada não a tem ver. problema. Aliás, eu conheci tarólogas que engravidaram e durante a gestação toda trabalharam tranquilamente e os filhos nasceram belíssimos, com muita Belíssimos, saúde, saúde. perfeitos, e jogam tarô desde É, criança, aprenderam tarô no útero. é. Até acho interessante isso, porque assim, no momento que a pessoa que você falou, não, se a pessoa tiver com uma cólica, tiver mal, é lógico, aí qualquer tipo de acometimento, Pode estar com dengue, pode estar com sim, dores, sei sim, lá, está gripado. sim. E, na verdade, se a pessoa não estiver se sentindo bem, para, gente. Porque se você não estiver bem, se você não estiver estável, com a sua saúde, se sentindo potente, vigorosa, tal, você não pode fazer nada, nem ler tarô. Então, assim, não é uma questão do tarô, é uma Hum, questão de você não estar se sentindo bem. Para uma semana, para 2 semanas, o tempo que sim, você achar necessário para você cuidar da tua saúde, para você voltar novamente ao teu vigor, à tua energia normal, né? sim. Aí sim, aí você manda
manda bala. Então, não tem relação nenhuma. Pode jogar menstruada, pode jogar grávida, pode jogar na sexta-feira. Se tiver com qualquer problema, pode jogar, se der para aguentar, obviamente, o Sim, jogo, mas com qualquer problema de saúde, de repente, mais forte, ou muita preocupação, às vezes. Nós abordamos isso, acho que no primeiro episódio também, sobre a questão da pessoa estar preparada para fazer o atendimento. Porque a importância é você estar bem psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para fazer o atendimento. E, sim, às vezes você está preocupada com, de repente, teve uma discussão ontem e até hoje está tá preocupado, aborrecida. aborrecido. É. Lógico que pode você não ter muita sensibilidade ou não estar muito preparado para o Às jogo. vezes você nem consegue enxergar É, direito aquela mensagem que o arcano está passando, aquela junção de cartas, porque você tem que saber fazer, não é, você não vai ler somente a carta, você vai ler todo um sim, conjunto sim, de sim. símbolos, né? E às vezes você não está bem e aí a coisa não caminha. E por último, e não menos importante das Sim. nossas fake news, é a consagração do tarô. Meu Deus. É. Vamos lá. Você sabe que quando eu fiz a minha formação com a Maria do Carmo, que foi a minha mestra, que já é falecida e tudo mais, ela, ela consagrava o tarô. E ela pedia para a gente dormir com as cartas. Tá. Então, você ia dormindo com uma carta, com a outra, embaixo do travesseiro, aquela história toda. Eu me senti tão ridícula fazendo aquilo, que eu falei com a Maria do Carmo, eu falei, você me desculpe, mas eu não vou consagrar esse tarô desta forma, porque eu me senti ridícula. Eu falei, gente, não tem nada a ver com o que eu acredito, com o que eu imagino ser o estudo do tarô. Para mim, eu estou assim, virando um sei lá o quê. Sim. E aí, existem outras consagrações que passa pelo incenso, passa pela luz, passa por não sei aonde. Quer dizer, completamente desnecessário também, porque isso também, se não, aí volta às As crendices, né? crenças, o psicoespiritual da pessoa. Ela É. acredita que esse papel tem o poder. Não é o papel que tem o poder, porque isso aqui é papel, gente, ó. Isso aqui é papel, 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 tá? Eu posso pegar, jogar no chão, não tem problema. Isso aqui, ó, joga no chão, ó, a gente vai pro chão, vai mais pro chão, papel, ok? Então, isso daqui, o que nós temos que entender é que o tarô é um conjunto simbólico, são imagens arquetípicas. E aí o que ocorre? As pessoas têm que entender que é o estudo do símbolo que vai dar à pessoa o conhecimento. Agora, óbvio que eu respeito o lado psicoespiritual da pessoa se ela quer consagrar o tarô. Aí nós temos que separar o Sim. que é o estudo do tarô e o que é o movimento psicoespiritual do tarólogo. E entramos na autoconfiança. Então, o que você precisa ter é autoconfiança no seu estudo, no seu conhecimento. Eu tenho minha espiritualidade? Tenho. Eu medito antes de jogar o tarô, até antes das aulas, medito. Eu oro também. Então, ou Sim, seja, mas eu não coloco a necessidade deste papel como algo que eu tenho que trabalhar ele, porque é como se ele fosse me dar mais energia ou mais capacidade. muito pelo contrário. A gente que tem que ter muito conhecimento para a gente poder capacitá-lo num sentido de interpretação. Aí eu acho que eu concordo plenamente. A autoconfiança do tarólogo é tudo. Porque se você começar a ficar cheio de bengalas, Sim, aí sim você realmente é um tarô que eu posso dizer até medíocre, porque você precisa disso para fazer uma leitura, você precisa disso para poder enxergar uma outra coisa. Quer dizer, completamente desnecessário, sim. O né? tarô, acima de tudo, o tarólogo tem que ter autoconfiança no que ele faz. Autoconfiança no estudo, no conhecimento. Se você gosta de realmente ter o seu altar, ter o tarô ali consagrado, o tenha. Mas saiba que é uma coisa sua e que você não tem a necessidade de levar isso adiante como uma regra necessária, importante para que o tarô funcione. O tarô vai funcionar com o seu conhecimento, com o seu saber, com a sua experiência de vida. Isso tem que ficar claro. Mas respeito e digo, quando eu dou aula, eu até digo à pessoa, olha, se você quiser consagrar, Eu também você falo. consagre, mas não é necessário. Você pode chegar de uma loja, abrir o tarô e já jogar.
Você não precisa chegar nos mistérios, ter que primeiro consagrar para depois usar o tarô, porque isso aqui é papel. Isso aqui, aliás, papel nem cria energização. Na É verdade, radiestesia, é. o papel não cria energização, nem tem Ele memória. passa neutro. Ele passa neutro. O metal até tem as memórias, mas o papel não tem. Então, é tudo uma questão muito mais psicoespiritual Do do que que qualquer necessária. outra coisa. Muita gente, realmente, eu sei que muita gente que viu aí, viu assim, meu Deus, ele jogou o tarô para cima, meu Deus, ele jogou o tarô no chão. Muita gente ficou horrorizado comigo agora. Isso é uma coisa que eu faço em muitas palestras minhas. Para as pessoas levar um choque mesmo e entender que o tarô é uma arte. E eu estou aqui há mais de 40 anos, escrevi muitos livros, mais de 20 anos meus livros são consagrados Tua como os melhores escola há livros, anos a minha também, escola né? há anos, e quem aprende a tarô comigo, aprende tarô de verdade, quem aprende tarô com a Luísa, aprende tarô de verdade. Então, ou seja, nós realmente temos uma responsabilidade de ensinar o tarô de verdade. É isso aí. E Lei, a última. Estudar tarô nos faz especial? Ah, especial depende do ponto de vista. Eu acho que não é especial de eu ser melhor que os outros. Isso Uhum. acho que de forma alguma. Eu acho que o tarô nos faz mais humanos, nos Sim, faz mais conscientes do que nós somos, o do que nós, entendimento do dos entendimento dos processos, outros, mas né? não faz melhor que ninguém, não. É. E acho que isso aqui é uma coisa que a gente pode falar melhor no próximo É, episódio. e até eu acho que essa coisa de se enxergar especial é uma arrogância, né, da Vamos pessoa, né? começar o nosso próximo episódio de autoconhecimento com Falando essa disso, questão? essa Gente, arrogância. aguarde que nós vamos começar o próximo exatamente com isso. Então tá bom, aqui ficamos, o terceiro episódio do Tarocast. Quem quiser se inscrever lá no YouTube, quem quiser acompanhar pelo Spotify, nós temos o Instagram também, Tarocast, ponto oficial. Gente, estamos aí nas redes, estamos aí à disposição, e o que a gente quer é conversar sobre tarô e trazer para vocês algumas jogar para vocês pensarem, né, nas coisas, na vida. A gente não está aqui querendo colocar verdades absolutas, mas é claramente trazer esclarecimentos e colocar aí as pessoas para pensarem um pouquinho sobre essa arte. Certo, Ney? Certo, olha, realmente, olha, nos siga lá no Spotify, Instagram, O YouTube, YouTube. tá ali, veja aqui na bio os links, veja aqui na nossa postagem. Agora, eu quero só acrescentar essa questão de que nós estamos aqui nesse Tarocast e produzindo todos esses episódios para dar a vocês exatamente a nossa experiência de muitos anos e muitas décadas. Realmente nós temos muito a oferecer a vocês do que nós já vivenciamos, inclusive em sala de aulas ou pessoalmente. Então, o nosso Tarocast fala essencialmente disso, para que vocês reflitam, pensam, analisem o que eu volto a falar. Nós ensinamos tarô de verdade. E é isso que eu quero que vocês reflitam sobre todos os nossos bate-papos e chats aqui. Beijo para vocês, Beijo, coração. gente. Até a Tchau, tchau. Até a próxima. próxima.